Essa é a quarta sessão do Seminário Dispositivos Intelectuais de Engajamento, dos anos 1970, que é uma atividade coordenada pelo Newton Alta, do Instituto de Psicologia da USP, e é um seminário que integra a programação do Colégio Internacional de Filosofia, coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do IP e pelo IEA, co-organizado, né, desculpa. Então, hoje a gente tem a participação do Christian Laval, né, bastante conhecido, mas eu vou ler um pequeno currículo aqui, professor emérito da Universidade de Paris-Nanterre, tem diversos livros traduzidos no Brasil, então, com Pierre Dardot, A Nova Razão do Mundo e Comum, individualmente, Foucault, Bourdieu, a questão neoliberal e a escola não é uma empresa, e mais recentemente teve traduzido um trabalho coletivo chamado A Escolha da Guerra Civil, e nesse ano a Educação Democrática, escrito com Francis Verne. Christian Laval tem desenvolvido uma série de diálogos, interlocução, colaboração com vários grupos no Brasil, e hoje essa atividade também faz parte dessa interlocução com o grupo nosso aqui da USP. Então, acho que Christian, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est à vous. Merci à vous. Merci à Marcia. Obrigado, Márcia, por essa apresentação. Obrigado ao Newton Alta, que coordena essa atividade. A pesquisa sindical na FSU, Federação Sindical Unitária, a FSU foi criada em 1993, é a principal federação do sindicalismo docente, abrangendo todos os níveis do ensino primário até o ensino superior. Ela conta atualmente com 160 mil aderentes, dos quais 83% de professores, o que significa ser o quinto sindicato na França. O Instituto de Pesquisa foi criado em 94 e 95. Começou de fato a funcionar a partir do ano seguinte, em 96, 97. Quanto a mim, eu entrei em 1998. Ali tenho desenvolvido diversos trabalhos orientados segundo 3 eixos de trabalho. São eles: a crítica da escola neoliberal, a refundação da escola democrática e a renovação do sindicalismo. Eu me ocupei também durante 7 anos da revista do Instituto. Meu trabalho foi essencialmente coletivo. Livros, artigos, na sua maior parte, saíram de grupos de trabalho, no que chamamos de canteiros de trabalho. Essa é uma apresentação geral. Gostaria de falar das batalhas das ideias e o papel dos experts na luta social. Primeiro, é preciso precisar um pouco o contexto histórico geral no qual se situa o Instituto. Falamos às vezes em revolução do conhecimento. É uma mutação de conjunto, muito contraditória, muito conflituosa, que dá ao conhecimento intelectual um peso crescente na luta pelo saber efetivo do futuro em todos os campos da ação. No domínio mais particular da educação, são os especialistas que se reivindicam de uma ciência da educação, ou uma sociologia da escola, que se pronuncia sobre as escolhas pedagógicas, as reformas do sistema educativo
as mutações do ofício docente e que influenciam a opinião pública via jornalistas especializados. A ação política, assim como a atividade econômica, utiliza mais e mais o argumento da cientificidade para se orientar, para justificar escolhas que, na verdade, são pré-existentes. As ciências mobilizadas nesse contexto têm um estatuto particularmente ambíguo. Elas se situam em dois polos. O polo da autonomia, suscetível de oferecer um esclarecimento rigoroso, mas, na verdade, em realidade, desgostoso para os poderes. E o outro polo, o polo da servidão, ou da apologia, que fornecem uma justificação pós-factum à decisão, mas sem uma contribuição cognitiva real. Essa conjunção geral entre saberes e poderes, que definem a sociedade do conhecimento, determinam as novas condições da luta social em geral e da ação sindical em particular. O que chamamos, entre parênteses, a sociedade do conhecimento, é tudo menos uma sociedade pacificada pela partilha de uma verdade científica indiscutível. Na verdade, é uma sociedade na qual o combate se exerce sobre duas frentes distintas, mas com questões inseparáveis. No campo científico, a luta a ser feita deve ser contra os dogmatismos internos e as pressões externas. São condições indispensáveis da produção autônoma de novos conhecimentos. No campo social, se trata de produzir uma visão a mais objetiva possível das evoluções em andamento, aí incluindo aquelas que agem em nome da ciência, na medida em que apenas uma tal visão permite se depreender das visões dominantes, especialmente quando elas se reivindicam da ciência. Na verdade, não há ciência integral do tipo materialismo histórico. Nós entramos em uma nova época em que é preciso inventar uma nova relação entre o saber engajado e a ação coletiva. Qual foi, então, a ambição do Instituto? Desde o começo, se tratava de responder aos problemas que se colocavam aos militantes no momento em que produziam saberes novos. Essas pesquisas originais, destinadas aos membros dos sindicatos e do movimento social, deveriam ser concebidas, formalizadas, difundidas, de maneira a poder ser apropriadas pelos aderentes. Então, o Instituto deveria ser um lugar de pesquisas originais, e não tão somente um simples centro de documentação, um lugar de realização de uma pesquisa rigorosa e inédita pelo entrecruzamento dos olhares dos pesquisadores e dos sindicalistas. De imediato, aqueles que foram os primeiros conselheiros, como Pierre Bourdieu, tiveram consciência da dificuldade de articular a lógica da ação e a lógica de pesquisa. Não seria preciso sofrer a lei da bipolarização, segundo uma fórmula utilizada por Bourdieu naquele momento. Mas outros sociólogos, como François Dubé, achavam que a lógica da ação dos sindicatos, comandada pela eficácia da estratégia, era incompatível com a lógica da pesquisa, orientada pela produção dos conhecimentos. A própria ideia de um centro de pesquisa sindical não poderia ser senão contraditória.
toda a aposta desse instituto de pesquisas vai na direção contrária, ou seja, que era possível descrever o mais rigorosamente possível todos os fatores e todos os aspectos dos desenvolvimentos sociais e institucionais e até mesmo fazer melhor que os meios acadêmicos. No entanto, para isso, uma condição era indispensável: permanecer a uma certa distância das lógicas organizacionais, das escolhas táticas das tomadas de posição dos sindicatos. Então, isso é pensável? É possível? Poderíamos superar a aparente contradição entre a lógica da ação do sindicalismo e a lógica do conhecimento da pesquisa? É essa a questão fundamental, que só poderia ser resolvida na prática. Os criadores, fundadores do Instituto, tiveram a intuição que a autonomia de um instituto de pesquisas daria uma contribuição não negligenciável à autonomia da ação sindical em relação ao poder e, portanto, à sua eficácia. Esse instituto poderia influir diretamente nas relações de forças. Em uma época em que as reformas neoliberais e conservadoras se apoiavam sobre uma expertise oficial, abundante e frequentemente mediatizada. De minha parte, em um texto de 2006, que eu intitulei Esclarecer Ação, um texto que pretendia tirar as lições da experiência de 8 anos, eu desenvolvi a tese da dupla pertinência da pesquisa sindical. Ela deveria ser submetida a um duplo critério para evitar a lei da bipolarização, para recolocar a fórmula de Bourdieu. O sindicalismo, na verdade, deve poder encontrar nas produções do Instituto aquilo que permita a seus dirigentes, aos seus quadros e aos seus membros de melhor compreender a evolução, o contexto, os horizontes de ação. De outro lado, a pesquisa sindical deve visar a pertinência dos conhecimentos que ela produz, respeitando uma metodologia rigorosa, obedecendo a critérios de objetividade, expondo aos julgamentos da comunidade, à comunidade de especialistas, pela publicação e com a participação nas controvérsias nesse ambiente específico, contribuindo tanto quanto possível para transformações dos paradigmas dominantes. Então, vou falar agora das condições de possibilidade e dificuldades subjetivas. Não faltaram dificuldades. Foi necessário inventar um estilo de trabalho específico e, mais ainda, converter subjetivamente um determinado número de camaradas que se considerarem como pesquisadores, a se considerarem como trabalhadores intelectuais. A primeira dificuldade, são 4, a primeira dificuldade foi dissociar o Instituto da Vida Sindical Ordinária, já que o primeiro problema era que o Instituto, dirigido então por um chefe sindical, havia todos os hábitos do burocrata sindical. O Instituto mantinha uma relação mimética com os organismos sindicais da federação, ou seja, mesmos reflexos de resposta na urgência, mesma obsessão de ser útil no curto prazo, mesmo modo de argumentar. Ora, o Instituto se arriscava a cada instante de ser minado pela atividade, pelas tarefas urgentes,
Portanto, ativismo e falta de tempo. A segunda dificuldade foi de manter distância dos conflitos entre os sindicatos da federação, conflitos ligados às culturas profissionais diferentes. Manter distância dos debates entre tendências sindicais. A federação respeita o direito das tendências. Aqui também era necessário fazer do Instituto uma espécie de espaço neutro em relação às tensões internas ao sindicalismo, experimentando escapar a todas as lógicas do poder. A terceira dificuldade era a inexistência institucional do que chamaríamos de equipe de pesquisa. Esta equipe fazia tudo, mas não havia nenhum poder reconhecido, nem mesmo representação no Conselho de Administração. O que é, no fundo, um extraordinário paradoxo em uma instituição ligada ao sindicalismo. Aqueles que trabalham, os produtores, não haviam nenhum meio de se fazer entender. Se trata, portanto, de uma falha democrática radical. A quarta dificuldade foi de fazer reconhecer os trabalhos do Instituto como legítimos, não tanto pelo mundo acadêmico, mas principalmente pelas direções sindicais. Paradoxo estranho. A legitimidade dos trabalhos acadêmicos era, aos olhos das direções sindicais, muito mais importante que aquele dos trabalhos do Instituto Sindical, o que testemunha o poder simbólico testemunha o poder da dependência do mundo sindical para com o universo científico. Uma fórmula de evangélico me vinha constantemente. Ninguém é profeta em seu país. Santo de casa não faz milagre, né? Em português. Eu preciso, no entanto, relativizar isso que acabo de dizer, afirmando que o reconhecimento do nosso trabalho era mais forte na base do sindicato e entre os quadros locais e regionais. E vou complicar um pouco ainda mais as coisas, dizendo que para ser entendido no sindicato era preciso tomar atalho de um reconhecimento exterior. Por exemplo, publicar um livro em uma grande editora era garantia de qualidade, o que não era o caso de publicações pela editora militante na qual estávamos habituados a publicar. Um último ponto de dificuldade e não menor. Continuamos durante muito tempo a pensar nos termos da dualidade sindicalismo-pesquisa no próprio interior do Instituto, enquanto a criação de um lugar de pesquisas no mundo sindical era justamente feita para ultrapassar esse tipo de dualidade, de maneira que os sindicalistas fossem também trabalhadores intelectuais engajados em uma pesquisa. Na verdade, o paradoxo subjetivo era que muitos dos camaradas duvidavam de sua capacidade de realizarem um trabalho de pesquisa autônomo e mesmo de realizarem uma pesquisa. Isso se deveu à fetichização da pesquisa nobre, entre aspas. Pesquisa nobre de tipo acadêmica,
Os sindicalistas assim interiorizavam sua incompetência. Na melhor das hipóteses, se pensavam como passadores ou tradutores da pesquisa acadêmica dirigida aos sindicatos, não como pesquisadores autônomos. Paradoxalmente, assim eles davam, por exemplo, razão aos sociólogos como François Dubé, que julgavam impossível uma pesquisa sindical. Para concluir esse ponto, eu diria, o trabalho para construir um verdadeiro instituto sindical era ao mesmo tempo defensivo e construtivo. Defensivo no que seria preciso lutar palmo a palmo para conter a instrumentalização política do Instituto, no contexto de rivalidade de diferentes sindicatos e tendências. Esse risco era reforçado pela fraqueza institucional, por exemplo, a inexistência de verdadeiro conselho de administração ou de conselho científico. Ou seja, a dupla pertinência que eu falei há pouco não poderia ser garantido senão por um conselho administrativo e um conselho científico que exerceria plenamente suas funções. No fundo, então, a inexistência institucional de uma equipe de pesquisa. Mas, no fundo, o trabalho foi também construtivo. Porque seria necessário produzir não somente uma pesquisa, mas produzir pesquisadores, ou seja, transformar subjetivamente sindicalistas em pesquisadores, dando-lhes confiança neles mesmos. E é por isso que não há outra solução a não ser mostrar o exemplo de possibilidades de produção e de permanecer fiel ao espírito do trabalho coletivo, do coletivo intelectual, que pensa e escreve de um modo cooperativo. Vou falar agora de uma espécie de êxito relativo. O primeiro êxito é a continuidade do Instituto desde há 30 anos. Ele sobreviveu de crises graves ligados a comportamentos individuais extremamente sérios do antigo presidente do Instituto e também do apoio que ele recebeu de muitos membros do Instituto. O segundo êxito é sua produção, sua revista e suas numerosas publicações. Houve uma real fecundidade intelectual, como demonstra seu catálogo. Para ser mais preciso, a equipe de pesquisa, como já disse, era dividida em canteiros de trabalho. Cada canteiro se reunia em torno de camaradas que tinham afinidades uns com os outros. De minha parte, a partir de 2005 e 2006, eu trabalhei com 5 ou 6 camaradas, sempre os mesmos, em 2 ou 3 canteiros. O terceiro êxito diz respeito à sua pertinência temática e problemática. O Instituto de Pesquisa soube chamar a atenção para fenômenos decisivos que afetavam o mundo social em seu conjunto e o mundo docente em particular. Eu poderia citar, primeiramente, a questão do trabalho docente, e sua autoanálise pelos sindicalizados, a questão da saúde profissional, também do management, nas escolas, estabelecimentos escolares, e hoje a questão da ecologia. Mas eu gostaria, sobretudo, de insistir sobre os grandes eixos de trabalho que eu desenvolvi junto ao pequeno grupo de amigos, de camaradas, no seio do Instituto. O que é fascinante é que os eixos iniciais eram completamente cegos
ao que estava para acontecer. Primeiro eixo é a transformação neoliberal da escola no contexto de uma mudança muito mais global da economia. O que eu poderia chamar de o farol que nos clareou a consciência foi a publicação do livro que se chama A Nova Ordem Educativa Mundial, de 2002. Foi verdadeiramente um modelo, um protótipo do que o Instituto foi capaz de fazer por ele mesmo. E foi uma espécie de best-seller da Grande Greve 2003, a propósito das aposentadorias. Este livro foi acompanhado por muitos outros trabalhos no mesmo espírito. Esse trabalho sistemático sobre o neoliberalismo foi a principal contribuição do Instituto naqueles anos. Em um momento, é preciso lembrar, em que a França havia muito desconhecimento sobre o que se passava no resto do mundo. A conexão estreita com o movimento altermundialista, ATTAC, favoreceu trocas com outros segmentos do movimento social, com os economistas heterodoxos, com os sociólogos críticos e também com outros países. O segundo eixo sobre o qual eu trabalhei com ATTAC e organizações profissionais de economistas foi o ensino da economia na escola e na universidade. Se tratava de criticar o monolitismo ortodoxo deste ensino. O terceiro eixo dizia respeito à história política da educação e teve particularmente por objeto a relação dos diferentes socialismos com a questão educacional desde o século XIX até os nossos dias. Esse recurso à história alimentaria uma reflexão sobre as alternativas ao neoliberalismo. O quarto eixo debruçava-se justamente sobre a educação democrática, como alternativa ao modelo neoliberal de educação. Ele deu lugar a uma publicação após quase 10 anos de trabalho coletivo, um livro que se chama Educação Democrática. O quinto eixo, mais recente, concerne a refundação do sindicalismo para fazer frente ao neoliberalismo, tendo como pista, mote, fio condutor, sua necessária transversalização com outras frentes de luta. Para concluir, e para resumir, eu vou destacar 3 contribuições do nosso Instituto. O Instituto foi capaz de produzir conhecimentos originais, suscetíveis de ter efeitos científicos e políticos sobre uma duração, no tempo, uma duração longa. Ela, notadamente, acelerou a tomada de consciência no interior do sindicalismo e também no mundo acadêmico a respeito das transformações neoliberais no campo do conhecimento. É o que deu, na minha opinião, sentido à ação, inscrevendo-a em um contexto social histórico mais largo. Segunda contribuição, a invenção prática dos sindicalistas pesquisadores, seres híbridos, contra toda definição muito estrita de uma identidade que pesaria sobre os espíritos e paralisaria a entrada no trabalho intelectual. Poderíamos chamar de uma subjetivação intelectual no sentido em que os atores sindicais se produzem eles mesmos como sujeitos de uma escritura coletiva de tipo científico.
graças à experiência do Instituto, o sindicalismo mostrou que poderia ser, ao mesmo tempo, o lugar da autoeducação e um espaço de produção de conhecimento. Isso corresponde ao momento histórico em que o movimento social teria necessidade de se reinventar depois da crise do socialismo. Foi necessário criar ferramentas de uma nova inteligibilidade de ação, de uma reflexividade do movimento social sobre ele mesmo, desenvolver a capacidade reflexiva do movimento sobre ele mesmo, o que supõe a constituição de lugares e de instâncias que permitam a reflexividade no seio do movimento. Esta capacidade reflexiva no movimento social supõe condições sociais e institucionais favoráveis. As disposições dos indivíduos ao trabalho crítico não substituem os dispositivos que permitem sua dimensão coletiva e durável. Uma das últimas frases do último curso de Bourdieu no Collège de France, ele afirmou justamente, eu cito, a reflexividade não atinge toda sua eficácia a não ser quando ela se encarna nos coletivos que a incorporaram a ponto de praticá-la ao modo reflexo. É isso, então, que eu gostaria de falar sobre o Instituto de Pesquisa. Eu, então, agradeço e espero a reflexão e os comentários e as questões. Obrigado. Cristian, você mencionou a dificuldade dos professores sindicalizados se autorizarem a se reconhecer como pesquisadores. Imagino que isso se deva ao fato de o trabalho desses professores se restringir ao ensino, o que não é o caso dos professores universitários. Que tipo de efeito você vislumbraria junto a este público em específico, caso um instituto como este fosse criado pelo Sindicato dos Professores Universitários em uma universidade como a USP, por exemplo? Segunda questão: o que essa experiência tem do que você e Pierre Dardot teorizaram no livro Comum? Isto é, o que seria o inapropriável instituído por esta experiência de pesquisa sindical? E a terceira pergunta: sua fala participa de um seminário sobre os dispositivos intelectuais de engajamento, que problematiza o legado da experiência cultural e política francesa dos anos 1970. Você reconhece o Instituto como parte desse legado, ou ao menos como interlocutor dessa história? D'accord. Ok, merci pour les... Obrigado pelas questões. Première question. Primeira questão. Est-ce que c'est reproductible se é reprodutível no nível da universidade? Eh bien, la grande difficulté A grande dificuldade que nós vivemos foi justamente mobilizar os universitários como sindicalistas. Eu preciso específico. A FSU est une fédération dans laquelle il y a le syndicat principal des enseignants. Tem no interior dela o principal sindicato dos professores universitários. Os universitários sindicalizados a esse sindicato ne sont quasiment jamais venus
Eles praticamente nunca vieram trabalhar com a gente. À 2 ou 3 exceptions près. 2 ou 3 exceções. Et là, je crois qu'il y a une incompatibilité. Há, portanto, uma incompatibilidade les chercheurs académiques entre os pesquisadores acadêmicos e os pesquisadores do sindicato nesse dispositivo. Né? Evidentemente, nós trabalhamos com os universitários, com os universitários sindicalizados. Mas eles são sempre considerados como universitários, como pesquisadores acadêmicos, e nunca se passaram para o outro lado, para o outro estatuto. Na verdade, o que conseguimos fazer foi produzir pesquisadores que eram professores do secundário ou do ensino fundamental. Mas não conseguimos fazer isso com os pesquisadores acadêmicos e transformá-los em sindicalistas pesquisadores. Est-ce que c'est clair, Hilton? Oui, oui, c'est clair. Não sei se está claro, se ficou claro. Alô? Christian, tu écoutes? Et la deuxième et troisième question. Vous avez un... Vous m'entendez bien? Pardon? Je vais répondre à la deuxième. Donc j'enchaîne, je fais toutes les questions. Je réponds à toutes les questions, d'accord. Ah, d'accord. Non, c'est bien. Estou lendo e vou responder em conjunto. Désolé. Non, c'est bon. C'est bon. C'était compréhensible, ça suffit. D'accord. En fait... Na verdade, em relação à segunda questão, a reflexão com Pierre Dardot sobre o comum, o livro comum, chegou muito tarde. Não teve relação direta com o trabalho no Instituto, com o meu trabalho no Instituto. Em contrapartida, com Pierre Dardot, nós desenvolvemos uma técnica de trabalho coletiva que saiu da minha experiência no Instituto. Não é a temática do comum que foi a mais importante, mas a prática do trabalho coletivo que me permitiu criar coletivos que constituímos com Pierre Dardot. Por exemplo, o coletivo que se chama Questão Marx, que foi criado em 2004. Na verdade, eu já tinha 6 anos de trabalho coletivo no Instituto Sindical. Eu transpus, na verdade, no trabalho que eu realizei com Pierre Dardot. O trabalho sobre o comum é muito curioso, na verdade. É uma boa questão, hein? É uma questão autobiográfica, estranha
e problemática, desconcertante. La réflexion sur le commun A reflexão sobre o comum directe sur notre pratique. não foi uma reflexão direta sobre a nossa Nous parte. avions une pratique du commun Há uma assez peu certa, réfléchie, en fait. na verdade, há uma prática do comum pouco refletida a Voilà ser pour feita, né? A ser refletida. la deuxième question. Esta é a segunda resposta para a segunda questão, então. Troisième question, Terceira questão, l'héritage. sobre a herança. Alors, je crois qu'il ne faut pas rater, un épisode très important et une histoire, enfin une séquence historique importante. Preciso chamar a atenção para uma sequência histórica importante. O que foi constituído nos anos 60 e 70, à mes yeux, 80, perdão, a subi une interruption sofreu uma interrupção, réactionnaire et contre-révolutionnaire uma des fase années 80. contra-revolucionária dos anos 80 e Je crois 90. que tout ce qui a été inventé comme collectif Tudo que foi inventado como coletivo a intelectual subi une régression, sofreu uma une regressão. récession dans les années Uma regressão nos anos neoliberais, dans les années 80-90. que começa nos anos 80 e 90. Et il y a eu 1995. E houve Dans l'histoire de France, 1995. est une date très importante. 95 é uma data muito importante na La França. première grande grève É a primeira grande greve interprofessionnelle interprofissional contre le néolibéralisme. contra o neoliberalismo. Et c'est le moment É o momento de réengagement de reengajamento de beaucoup d'intellectuels et en de particulier muitos de beaucoup de sociologues, intelectuais e de muitos sociólogos, avec comme figure principale Pierre com a Bourdieu. figura principal em Pierre Bourdieu. À la suite de ce grand mouvement de 95, E logo depois desse grande movimento em 95, Bourdieu et d'autres Bourdieu e outros ont une initiative qui s'appelle les Tomam. États généraux du mouvement social. tomam iniciativas, os estados gerais dos movimentos sociais. Ces États généraux Esses réunissent estados gerais reuniam des syndicalistes sindicalistas et des chercheurs e pesquisadores sciences sociales. em ciência social. Et l'idée A est ideia de poursuivre ces échanges entre A ideia era perseguir essas trocas entre os pesquisadores acteurs du mouvement críticos social. e os atores do movimento social. Alors, ça Então, n'a pas donné le résultat direct. isso não deu um resultado 3 direto, ans plus tard, mas 3 anos en depois, 1998, em 98, on a, par exemple, la création du groupe intermondialiste ATTAC. a criação do grupo altermundialista chamado ATTAC. On a d'autres groupes qui vont Tivemos se outro constituer, grupo que se constituiu, un collectif par exemple qui s'appelle Copernic. coletivo que se chama Copérnico, Et e je outro crois que ainda, c'est e outros en ainda. 1995 Eu acho que les choses ont redémarré. 95, Pour dire les choses autrement, il n'y a pas eu de continuité ou de mouvement para linéaire dizer de outra forma, não há continuidade entre os des anos années 60 e os Il y a eu des anos ruptures. 90 e 2000. Houve ruptura e momentos de reabertura. 1995, c'est un héritage 95, de la chose, de ce qui préexistait. 95 é uma herança do que existiu antes, C'est aconteceu difficile à dire antes. parce que ce n'est pas É les difícil mêmes, de c'est pas les dizer, mêmes gens. é difícil dizer porque não é do Ce mesmo ne sont pas des gênero. gauchistes, Não são gauchistas, não se trata de qui ont gauchismo, animé les collectifs des que années animaram 95, esses coletivos 2000, nos anos c'est pas 90, vraiment des 2000. gauchistes, c'est pas le même, Não c'est são pas de la même fato sociologie, gauchistas. la même composante Não é sociologique. a mesma sociologia, não é a mesma Le cas composição typique, sociológica. le cas typique, c'est quand même celui de Bourdieu. Hein.
O que é típico avant n'était pas très engagé. Significativo, a gente pode ver no Bourdieu que antes não era um intelectual muito engajado. Ele se reengajou de fato em 95, nos anos 90. J'ai quand même, bon, je nuancerai. Il faut apporter une nuance. E assim, mesmo assim eu nuanço um pouco, dessa forma eu nuanço um pouco. No movimento altermundialista, nós encontramos os antigos coletivos de lutte contre l'endettement du tiers-monde. E coletivos contra o endividamento no terceiro mundo. Nós podemos encontrar uma quantidade de personagens que possuíam, que praticavam ações, enfim, antes. É um pouco isso que eu gostaria de dizer. É preciso rever as figuras, né? Quem fez o que em cada momento. D'accord, merci, Christian. Alguém quer fazer pergunta? A gente também está chegando meio no horário. Não, né? Alguma pergunta? Não? Acho que não vai ter mais pergunta. Bom, então queria agradecer então ao Christian Laval pela tarde, pela exposição. Pedir desculpa aqui para os colegas pelas minhas confusões aqui, mas acho que saiu tudo certo. E, bom, é isso. Obrigada pela presença, obrigada IEA, obrigada Newton, e até a próxima. Pense bien, à bientôt. Hein. D'accord, salut. Salut, et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Hein. Ok, ciao.